trouxe a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, no versículo 1 em diante. Você vai deixar a palavra de Deus aberta para nós meditarmos um pouco a respeito da fé. A fé é o princípio ativo da vitória. Eu só consigo a minha bênção através da minha fé. Eu só consigo a minha vitória através da fé. Eu só consigo agradar a Deus através da minha fé. Aí você vai dizer: pastor, eu tenho fé. Pastor, eu tenho essa crença. Mas você vai entender o que é fé. Você vai entender qual é esse princípio que traz a vitória. E esse princípio está em Hebreus capítulo 11, que diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se vê. Vou repetir: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que se não veem. Amém? Quando nós falamos de fé, nós temos que entender o princípio básico da palavra de Deus. A fé, ela ressalta na minha vida como ativador de uma vitória. Se eu quero a vitória, eu tenho que entender que eu preciso ter fé. E quando eu falo de fé, eu estou falando de algo abstrato, algo que você não vê, algo que não é palpável. E quando nós falamos de fé, nós estamos falando de sentimento daquilo que eu acredito. A fé é um princípio que eu tenho que ter para ter a minha vitória. A fé é um princípio que eu entendo que aproxima-se de Deus para que a minha vida venha mudar e venha estar no centro da vontade de Deus. Eu quero nesta noite ressaltar sobre a fé. A fé é um vínculo de amizade com Deus. Eu vou repetir. A fé é um vínculo de amizade com Deus. Então, quando eu tenho a fé, automaticamente eu tenho uma amizade com Deus. Por quê, pastor? Porque você vai perceber que em Hebreus capítulo 11, no versículo número 6, vai destacar: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E como que eu agrado a Deus, pastor? Quando eu tenho o princípio da fé. E este princípio da fé vai trazer na minha vida o acreditar. Acreditar o quê, pastor? Acreditar que Ele pode fazer alguma coisa na minha vida. Acreditar que Ele pode mudar. Acreditar que você está aqui nesta noite, que Ele pode abrir essa porta para você. Acreditar que Ele pode te curar. Acreditar que Ele pode trazer a esperança para você. Então, quando eu tenho essa fé, eu tenho a esperança. E você pode dizer: pastor, o que é esperança? A esperança é você entender que você tem que descansar em Deus, porque a sua vida está guiada por Deus. A sua vida está debaixo do propósito de Deus. A sua vida está no centro da vontade de Deus. E quando está no centro da vontade de Deus, eu entendo que a fé, ela tem como fidelidade. A fé, ela tem como confiança. A fé, ela tem como lealdade. Então, quando eu estou debaixo do centro da vontade de Deus, automaticamente eu tenho esses três princípios. O primeiro princípio, eu tenho confiança, confiar. E o que é confiar, pastor? É descansar. Olha para esta pessoa e diga para essa pessoa: você tem fé? Então descanse em Deus. Descanse. Descansar é o que, pastor? É você entregar totalmente a Ele essa dificuldade, essa adversidade. É você entender que Deus pode mudar essa situação. É você entender que Deus pode confirmar. Descansar é entender. Por quê? Porque em Salmo de número 37, no versículo número 4, diz: descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Se eu tenho fé, eu entendo que eu estou confiando. E confiar é descansar. Pastor, confiar é você acreditar.
acreditar naquilo que a pessoa pode fazer na sua vida. Olha, pastor, eu confio no fulano. Pastor, eu confio no ciclano. E quando você confia, automaticamente você está entregando para esta pessoa o quê? As suas confidências. Você desabafa. Quando você confia, você relata coisas que ninguém pode saber, mas você confia naquela pessoa, aí você relata para aquela pessoa, você mostra para aquela pessoa que você confia. É assim com Deus. Você, quando confia em Deus, você diz: Senhor, eu só posso acreditar em Ti. Senhor, eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor pode me dar a vitória. Eu estou passando por essa adversidade, mas eu tenho certeza que o Senhor pode mudar a minha situação. É confiar, e confiar tem que descansar. Por quê, pastor? Porque em Salmo de número 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Se eu confio, eu permaneço. Permanecer em quê, pastor? Permanecer daquilo que Ele pode confirmar na minha vida. Não saia do seu propósito, não saia do seu sonho, não desista, vai até o fim, porque Deus vai te dar essa vitória. Levanta a sua mão direita para o céu, levanta a sua mão direita para o céu e fala assim: Deus, eu acredito na minha vitória. Fala: Deus, eu acredito na minha bênção. Se você acredita nisso, levante a sua mão, e com a sua mão levantada, diga glória a Deus. Fé é um princípio da vitória. Fé é um princípio que eu entendo que Deus tem na minha vida. Agora, com a sua Bíblia aberta aí, você vai entender que em Hebreus capítulo 11, olha aqui para mim, Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai dizer: pela fé entendemos que os mundos foi feito pela palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé me dá possibilidade de um discernimento que a palavra de Deus pode produzir efeito na minha vida. A fé, ela me dá um entendimento diante da palavra de Deus, que as coisas podem ser criadas. Pastor, eu não estou entendendo, você vai entender agora. Pela fé, você pode entender que Deus pode criar na sua vida aquilo que você precisa, o que você necessita. A palavra de Deus é fundamental. Para quê, pastor? Para que você alcance a sua vitória. A palavra de Deus é fundamental para que você entenda que Ele pode modificar. Em Hebreus capítulo 4, se você abrir a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 4, no versículo de número 12, olha aí, Hebreus capítulo 4, no versículo de número 12, você vai entender que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada algum de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha aqui para mim, a palavra de Deus, ela tem um fundamento ativo. Quando você ouve a palavra de Deus, ela tem um princípio de agir na sua vida. Oh, aleluia! Quando você ouve a palavra de Deus, você tem que entender que a palavra de Deus, ela vai trazer o discernimento. Por quê? Porque o autor que escreveu aos Hebreus, ele está dizendo, pela fé, entendemos que os mundos foram feitos pela palavra. Ou seja, foi no proferir, foi no falar que Deus fez o mundo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, disse Deus, haja luz. Como assim, pastor? A palavra de Deus é um campo de energia que produz aquilo que não existe. Eu vou repetir. A palavra de Deus
é um campo de energia que produz o que não existe na sua vida. Talvez não exista vitória, mas pela palavra vai existir a vitória. Pastor, não existe paz, mas pela palavra vai existir paz. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 11, diz assim, ó: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, ela vai ter um propósito. Antes, ela vai trazer o significado e vai conduzir a manifestação de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Enquanto eu estou aqui pregando, enquanto eu estou aqui falando a palavra de Deus, está surgindo efeito na sua casa, está surgindo efeito diante dessa dificuldade, oh aleluia, está surgindo efeito diante dessa situação, por causa da palavra. Presta atenção, eu estou pregando. Eu estou falando da palavra. E o que é palavra, pastor? Palavra é o princípio ativo da sua vitória. Você precisa ouvir a palavra. Todos nós queremos a vitória aqui. Todos nós queremos a bênção. Mas por que a bênção não se concretiza? Pela fé. A fé cria-se um vínculo de amizade para com Deus. E quando eu falo de palavra, eu tenho que entender que a palavra tem um significado, porque a palavra é viva. Espera aí, se a palavra é viva, irmão Zé Carlos, subtende-se que ela tem movimento. Quem está vivo aqui? Qual o primeiro sintoma que a pessoa está viva? Qual é? Respiração. Quando você está diante de uma palavra viva, ela tem que surgir efeito na sua vida. Ela tem que ter movimento. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus entrou no barco de Pedro. Pedro ficou a noite toda, não pegou nada. Aí Jesus adentrou e disse: Pedro, é o seguinte, lança a rede. Eu disse: Senhor, eu fiquei aqui a noite toda, não peguei nada. Mas Jesus olhou: Pedro, lança a rede. Aí Pedro olhou para Jesus: Jesus, é o seguinte, por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Deixa eu dizer uma coisa, nada está acontecendo na sua vida, nada está indo bem na sua vida, mas por causa da palavra de Deus, vai acontecer o seu milagre. Por causa da palavra de Deus, Deus vai restaurar. Por causa da palavra de Deus, Ele pode mudar na sua vida. Eu estou falando de palavra. Eu não estou falando outra coisa não, eu estou falando palavra. Pela fé. Mas pastor, mas a fé é a palavra? De fato. Por que, pastor? Porque em Romanos, vamos lá, Romanos capítulo 10. Olha aí, vamos lá. Eu poderia aqui proferir para você aqui, mas eu quero que você participe, que não fuja a sua atenção. Eu estou falando de fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha o que diz aí, Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra. De quem? De quem? De quem? A fé vem pelo ouvir. Oh, meu Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje, entende que você precisa sempre ouvir. A palavra ouvir quer dizer prestar atenção. Diferente de escutar. Ouvir é entender que você está atento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouvir é entender que você precisa sempre ter a vitória. Agora, quando eu entendo que a fé
vem pelo ouvir, e a fé ela tem a confiança, e a confiança é descansar. É porque eu sei que Deus sempre está no controle da minha situação. Talvez você esteja pensando que tudo está bagunçado e que nada tem como, mas deixa eu lhe dizer para você, Deus está no controle dessa situação. Diga para essa pessoa em nome de Jesus, diga para essa pessoa, Deus está no controle dessa situação. Oh, aleluia. Quando Deus está no controle da situação, Ele espera um pouco, ver a sua atitude. Os discípulos estavam desesperados, não sabiam o que fazer. Aí Jesus olha e indagam, homens de pequena fé. A fé é o princípio ativo que eu entendo da minha vitória. Se você perceber no livro de Hebreus capítulo 11, você vai perceber que os heróis, eles tiveram a fé. Mas como que eles tiveram essa fé, pastor? Porque eles acreditaram. Ora, a fé é o firme fundar. Se é fundamento, tem raiz. A raiz, ela está consolidada. Uma raiz, ela tem o seu princípio consolidado. Agora, eu entendo que os hebreus aqui escrevendo, que o autor que escreveu aos hebreus, capítulo 11, vai dizer o que, pastor? Vai dizer que pela fé, no versículo de número 8, Hebreus 11, 8, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu. Pela fé. Eu só faço algo para Deus quando eu acredito nele. Fé tem um princípio de quê, pastor? De confiar. Confiar e descansar. E outro princípio que a fé traz na minha vida é lealdade. A lealdade vem sobre o compromisso que eu tenho para com o meu Senhor, para com o meu Deus. Obedecer. Obedecer. Aqui, ó. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. É entender. Eu tenho que entender que a minha fé, ela está diante da palavra de Deus. É o acreditar. Eu acredito. E se eu acredito, eu obedeço. Eu estou coligado com Ele. Eu estou firme no propósito com Ele. Então eu sei que Deus, Ele sempre vai trazer na minha vida essa bênção. Você ouve a palavra de Deus. Aí a pergunta é, você obedece a palavra de Deus? A fé é isso. Eu estou falando de fé. Todos nós queremos a bênção de Deus, de fato. Todos nós queremos a vitória de Deus de fato, mas o princípio que traz a vitória chama-se fé. A fé, ela é um princípio que traz na minha vida que eu tenho que ter a lealdade. A lealdade é o que, pastor? É quando eu obedeço. É quando eu sou leal ao meu Deus. Por mais que eu tenha as minhas falhas, porque ninguém é 100% perfeito. Mas lá em 2 Timóteo, vamos lá em 2 Timóteo, vamos lá, olha aqui, ó. Vamos lá, volta aí, 2 Timóteo, para você entender 2 Timóteo capítulo 2, você vai entender a respeito, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, olha aqui, segunda epístola do apóstolo São Paulo, a igreja de Timóteo, capítulo 2. Versículo número 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo.
mesmo que eu sou infiel, Ele permanece fiel comigo. A lealdade traz isso porque eu entendo que eu necessito dEle. Eu preciso da misericórdia dEle. Eu preciso da compaixão dEle. Eu preciso do amor dEle. Deixa eu lhe dizer uma coisa em nome de Jesus. Nesta noite Deus tem essa vitória para você. Nesta noite Deus tem essa bênção para você. Mas seja leal. Mas pastor, tem minhas falhas. Sim, tem suas falhas. Arrepende-se. Pede Deus força. Pede Deus firmeza. E fale, mesmo que eu seja infiel, o Senhor permanece fiel comigo. Porque a lealdade não é recíproca. Eu não preciso ser leal comigo se eu sou leal com Ele, mas o amor dEle tange na minha vida, o amor dEle supera as minhas falhas, porque Ele te ama, porque Ele quer o melhor para você, e Ele tem bênção para a sua vida. Deus tem bênção para você, Deus tem vitória para você. A lealdade. Agora deixa eu dizer uma coisa para você não esquecer, o princípio da fé. O princípio da fé é confiar. Confiança vem descansar. O princípio da fé vem lealdade. Lealdade vem obedecer. Abraão obedeceu. E sabe o que Deus trouxe para Abraão? A grande promessa. Obedecer é entender que eu tenho que sempre confiar em Deus. Não foi fácil para Abraão, não. Você pensa que foi fácil para Abraão? Não foi. Sabe por quê? Porque em Romanos, vamos lá em Romanos, você que está com a Bíblia aí, vamos lá, Romanos, eu poderia ressaltar aqui, mas eu quero que você participe, olha aí, Romanos capítulo 4, olha aí para você ver, Romanos capítulo 4, no versículo de número 16, olha aí, Romanos capítulo 4, versículo 16, para você entender a respeito da fé, sobre o obedecer, a lealdade. Romanos capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Ao versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como já se fosse. Pastor, não entendi, eu vou exemplificar para você. Sabe o que Abraão entendeu aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo? É que ele creu em Deus, que ele acreditou em Deus, que ele confiou, que ele obedeceu. E se ele obedeceu, ele entendeu que Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como já se fosse. Ou seja, você não está vendo essa porta aberta, mas Deus está chamando essa porta na sua vida. Você não está vendo essa restauração no seu lar, mas Deus já está chamando essa restauração no seu lar. Oh, aleluia! Você não está vendo essa vitória familiar, mas Deus já está trazendo essa vitória familiar. Oh, aleluia! Você pode dizer glória a Deus por isso? A lealdade é entender e obedecer. Obedecer é acreditar que Deus está no comando da minha vida. E se Deus está no comando da minha vida, subentende-se que Deus sempre vai agir na minha vida. Mas não foi fácil. Por que não foi fácil? Porque no versículo de número 18, você vai entender, Romanos 4, 18 aí, ó. Você vai entender o que Abraão fez. Olha aí, ó. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Versículo número 19. E não enfraqueceu na fé. Diga para essa pessoa, não enfraqueça. Não desanima não, meu irmão. Ah, pastor, estou tão desanimado. Desanima não, meu irmão. E não enfraqueceu na fé. Por que ele não enfraqueceu na fé? Vamos aí, ó. Olha o versículo aí 19, ó. E nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. Olha o versículo número 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Deus está falando com você, e Deus falará mais ainda na revelação. A primeira coisa que vai acontecer, que o inimigo vai colocar na sua vida, é a dúvida. Será que Deus pode fazer mesmo? Será que isso vai acontecer mesmo na minha vida? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai prosperar-me? Será que Deus vai restaurar? Peraí, Abraão, irmão Edgar, ele não duvidou. Ele não duvidou da promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus Cristo. Presta atenção aqui. Deus, ele não quer que você jamais venha enfraquecer. Que você venha ser fortalecido na palavra dele, para que você entenda que ele tem promessa na sua vida, e a promessa dele é para ele trazer a esperança, para você sempre acreditar que ele está no comando, e se ele está no comando, ele vai trazer a vitória para você, ele vai trazer essa bênção para você. Olha o versículo mais ainda, versículo 20, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Você pode levantar sua mão e dar glória a Deus? Abraão não enfraqueceu na fé porque ele dava glória a Deus. Sabe o que é dar glória a Deus? É entender que mesmo que a situação não seja favorável, mesmo que tudo está fechado, você está dizendo: eu sei que Deus vai fazer algo por mim. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa na minha família. Eu sei que essa porta vai se abrir. Eu sei que Deus vai abrir essa janela dos céus em meu favor. Eu sei que Ele vai trazer um refúgio para mim. Eu sei que Ele vai me socorrer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: em vez de você murmurar, começa a dizer: Deus vai fazer algo por mim. Deus vai mudar. Deus vai transformar. Deus vai fazer algo para que a minha vida venha ser transformada em bênção, em vitória. Ele não duvidou, mas ele dava glória a Deus. Agora o versículo 21, estou falando de obedecer. Obedecer é você confiar e entender que mesmo que tudo está dando errado, você está obedecendo. Porque muitas pessoas se indagam: pastor, eu não entendo, eu sou fiel a Deus e por que isso está acontecendo na minha vida? Pastor, eu não entendo porque eu obedeço a Deus e nada está dando certo por mim. Olha para você ver o que Abraão está dizendo aqui, ó. Através do apóstolo Paulo, que Abraão fez. Olha aqui, ó, versículo 21. E estando certíssimo do que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé, ela tem esse princípio. O princípio de confiança. Confiança é descansar. Descansar é entender que Deus está no controle. A fé tem um princípio de lealdade. Lealdade vem com obedecer. Obedecer é entender que mesmo que nada está dando certo na sua vida, Deus está no controle. Agora, outro princípio da fé é ser convencido da fidelidade de Deus. Deus é fiel, sim ou não? Deus é fiel. Mas eu tenho que ter o quê? A convicção. A convicção. E quando eu estou convicto, aí pronto. O que é convicção, pastor? Convicção já é uma ideia consolidada, o pensamento consolidado que Deus, Ele pode fazer na sua vida. Isaías capítulo 43, versículo de 1 a 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E que há que possa escapar das minhas mãos, operando Deus, quem impedirá? Espera aí. Eu tenho que entender que eu tenho que estar convicto daquilo que Deus pode fazer na minha vida. Então, se eu estou convicto daquilo que Deus pode fazer na minha vida, subentende-se que Deus é poderoso para fazer. É que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, ó. O que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito de Abraão? Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer.
Em Jó capítulo 42, versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Acredita na sua vitória. Eu vou repetir: acredita na sua vitória. Esteja convicto da fidelidade de Deus na sua vida. Esteja convicto que Deus está no controle. Tenha essa convicção, porque a convicção coloca na minha vida a determinação. Por quê, pastor? Porque eu entendo que Deus está no controle, e se Deus está no controle, a minha fé está baseada na palavra de Deus. A partir de hoje, coloque isso no seu coração. Sai daqui, da porta para fora, o inimigo vai fazer de tudo para te esmorecer. O inimigo vai fazer de tudo para sucumbir à sua fé. Mas coloque na sua cabeça, coloque na sua mente, no seu coração, que você precisa estar convicto que Ele é poderoso para fazer. Para nós terminarmos aqui, Efésios capítulo 3, versículo 20. Vamos lá, estou terminando aqui. Ó. Eu quero que você participe. Você que está com a Bíblia aí, ó, Efésios capítulo 3, está para frente aí, Mateus, Marcos, Lucas, Evangelho de São João, Atos, Apóstolos, aí vem Romanos. Depois de Romanos aí, você vai perceber que vem 1 Coríntios, 2 Coríntios, e depois vem Gálatas aí, Efésios, capítulo 3, versículo 20. Eu vou terminar agora. Eu quero que você aguarde essa palavra no seu coração. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Aquele que é poderoso para fazer tudo. Não é só uma coisa, não. Não é só duas coisas, não. Aquele que é poderoso para fazer tudo. E muito mais abundantemente. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder e que em nós opera. Oh, aleluia. Ele é poderoso para fazer tudo. Esteja convicto, tenha essa convicção, que Ele é poderoso para fazer. E se Ele é poderoso para fazer, eu entendo que Deus, Ele vai trazer além, é inimaginável, além daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez você está pedindo, Deus, abre só essa porta que eu estou precisando. Deus não tem só essa porta para você. Deus tem mais coisas na sua vida. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama-me, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que você não sabe. Enquanto você está aqui, Deus está preparando surpresa para você. Ah, só a irmã que acreditou. Enquanto você está aqui, Deus está preparando coisas grandes para você, que você ainda não sabe. Surpresa é tão bom, sim ou não? Por que surpresa, pastor? Porque a surpresa ela não vem com ansiedade. A surpresa é algo inesperado. Quanto menos você perceber, Deus vai colocar essa bênção na sua vida. Deus vai colocar essa vitória sobre a sua vida. Então fiquem em pé os que têm essa fé. Fiquem em pé. Fiquem em pé você que tem essa fé. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus essa bênção, essa vitória. Você vai falar agora, Senhor, eu tenho essa fé. E eu preciso que a minha fé venha mudar e transformar. Eu preciso que a minha fé venha ser totalmente abençoada. Oremos ao Senhor, Santo Deus e Eterno Pai.
Em nome de Jesus Cristo agora, meu Pai, nós pedimos ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor porque é o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos traz essa bênção, ó Deus. Eu declaro essa vitória, eu declaro essa bênção. Eu declaro este milagre no nome de Jesus Cristo. E eu declaro esta fé, uma fé inabalável, em nome de Jesus Cristo. E tenho certeza, ó Pai, da bênção e da vitória, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amém?